Pessoal, vamos lá, vamos dar uma analisada aqui comigo. Ultimamente eu tenho visto muita gente comentando a respeito, né, de escolas cívico-militares, né? E o pessoal comentando que precisamos implantar escolas cívico-militares para melhorar a educação. E eu não sei qual que é a tara que esse povo tem por militarismo. Tudo eles querem militarizar, tudo eles acham que o militarismo é a solução, né? Mas antes da gente refletir se o militarismo é ou não é a solução para a educação do Brasil, a gente precisa começar a analisar quais são os problemas que andam acontecendo na educação do país, tá? Porque não existe uma fórmula pronta para a gente poder implantar e achar que aquilo vai resolver o problema. A gente precisa olhar se você é um administrador, um agente público, um prefeito, um vereador. A primeira coisa que você precisa analisar é a seguinte: quais são os impactos da implantação de uma escola cívico-militar? Ela vai atender a todas as necessidades de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais? Primeira coisa que a gente precisa analisar aí. Segundo, eu preciso entender o que se passa na educação brasileira, dentro das escolas brasileiras, para ver se não há uma solução mais viável para aquilo, tá? Porque o que acontece? Primeira coisa, quando eu converso com uma pessoa e ela defende a implantação de escolas cívico-militares, a pergunta que eu faço: por que você acha que o melhor sistema é o sistema cívico-militar? Não, porque uma escola cívico-militar, as crianças aprendem a ter disciplina. A educação é melhor, a qualidade de ensino é melhor. Vamos parar para analisar uma coisa. Para que as crianças possam ter disciplina na escola, é sério que eu preciso de um sistema militar para implantar disciplina nas escolas? Será que os professores, os diretores de escola, eles não têm capacidade? Vocês que querem implantar uma escola cívico-militar, vocês acham que um diretor de escola e que professores da escola, seja ela estadual ou municipal, eles não têm capacidade de implantar disciplina nas escolas? Ou eles têm a capacidade de implantar disciplina, só que quando eles vão chamar a atenção de uma criança, eles vão punir uma criança por causa da sua falta de educação, os pais vão lá na escola e quer processar a escola, quer processar o diretor, quer processar a professora. Então, nesse caso, uma escola cívico-militar não vai resolver nada. Se dentro de casa a criança não aprende a ter respeito, não aprende a ter disciplina. Aí vem a questão da qualidade de educação. Não, mas as escolas cívico-militares têm mais qualidade de ensino. Cara, eu preciso do sistema militar para dar uma melhor qualidade de ensino nas escolas? Porque assim, conhecimento os professores têm. O professor, para ensinar uma criança, ele tem que fazer uma prova. E se ele está lá dando aula, é porque ele passou por aquela prova. Aí eu te pergunto, se o sistema didático está presente nas escolas, se o professor que tem conhecimento está ali dentro das escolas, não está ensinando física básica para as crianças, não está ensinando matemática básica para as crianças, se as crianças estão saindo de dentro da escola sem saber calcular o raio de um triângulo, a área de um triângulo, não sabe a fórmula de Bhaskara. Se uma criança um adolescente sai do colegial, ele não sabe a raiz quadrada de cabeça, não sabe tabuada de cabeça, vamos lá, a gente precisa entender o que está se passando. Será que o problema está em a escola não ser cívico-militar? Ou será que está nos professores que não querem ensinar? Então, baseado nisso, você tem que encontrar uma solução para resolver o problema de educação.
Se o problema está no sistema de ensino, muda-se o sistema de ensino. Se o problema está nos professores, o professor não quer ensinar, o professor não tem conhecimento nessa matéria, que eu acho muito difícil a pessoa ser um professor de matemática e não saber ensinar Bhaskara, não saber ensinar raiz quadrada, então esse professor ele tem que ser exonerado, ele tem que ser demitido e tem que se contratar professores adequados para melhorar a educação. Não é você transformando uma escola em uma escola militar, uma escola cívico-militar, que você vai resolver o problema da educação no país. Tá? Então, a primeira coisa, não é transformar uma escola em uma escola militar que vai melhorar a educação, que vai melhorar. É você pegar as características dessa escola e implantar na escola que já existe. Dê autoridade para que os professores e os diretores de escola possam colocar limites nas crianças dentro da sala de aula, dentro da escola. Façam leis que dê autoridade para que os professores e os diretores possam implantar disciplina dentro das escolas sem que um pai babão, bunda mole, vá lá querer processar a escola, o diretor ou o professor de escola. Primeiro ponto. Tá ok? Segundo, quem tem que dar disciplina para as crianças não é um sistema cívico-militar. São os pais dentro de casa. Porque a criança, muitas das vezes, ela é criada, né, com uma mãe solteira, que não trabalha, que tem 4 filhos, um de cada pai diferente, tá? Que vive de Bolsa Família e de pensão. A criança, muitas das vezes, passa necessidade dentro de casa. Cresce num ambiente totalmente conturbado, com uma mãe que vive gritando com as crianças, que a casa é uma bagunça. Essa criança, ela cresce num ambiente totalmente desestruturado e ela vai para a escola totalmente desestruturada. E aí, quando ela chega lá na escola, ela tem na cabeça dela, na cabecinha dela, que o ambiente escolar tem que ser o mesmo ambiente da casa dela. E aí ela toca o terror dentro da escola. Mas o problema não está na disciplina da escola, o problema está na disciplina familiar, dentro de casa. Aí eu te pergunto, se você implanta uma escola cívico-militar, você pega essa criança que tem problema de desenvolvimento, que tem um problema de estrutura familiar, e ela vai para uma escola cívico-militar, você acha que essa criança ela vai se adaptar lá dentro só porque lá dentro ela vai aprender a ter disciplina, mas chegando na casa dela ela não tem disciplina? Essa criança ela não vai se adaptar dentro do sistema cívico-militar, ela vai ser expulsa da escola. Mas o problema não está no sistema de ensino, o problema está na estrutura familiar. Outra coisa, aí você pega uma escola cívico-militar que tem uma disciplina extrema, né? Muitas das vezes opressora, e quando eu digo opressora é num sentido bom, tá? O regime militar, ele oprime a pessoa para que a pessoa possa se tornar um cidadão melhor, para que ela possa aprender a ter disciplina. Mas aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: você acha que uma criança que sofre de um TDAH, uma criança autista, que muitas das vezes ela tem alguma certa dificuldade em alguma coisa, você acha que a criança que ela sofre de TDAH ou de um autismo, você acha que essa criança ela vai se adaptar bem num ambiente de regras e que tudo tem que ser do jeito militar? Não vai. Essa criança ela vai ter um problema. A educação pública ela tem que se enquadrar no conceito de cada criança. Tem crianças que têm uma maior facilidade de aprendizagem, tem outras crianças que não. Tem crianças que elas sabem se comportar em público porque receberam uma boa educação. Tem crianças que vêm de um lar conturbado e que é difícil para elas se comportar bem em público. Então tudo isso tem que ser analisado. Não é implantando uma escola cívico-militar que você vai resolver o problema da sociedade na questão de educação. Tá ok? Primeira coisa que eu acho que qualquer político deveria analisar:
As escolas não deveria ter uma psicóloga trabalhando em tempo integral para cuidar ali das crianças? Porque dentro da escola nós temos contato com crianças que sofrem abuso dentro de casa, com crianças que não têm amor dentro de casa por pai e por mães, cresceram daquele jeito, e quando elas chegam na escola, muitas das vezes, ela vê o pai e a mãe deixando o coleguinha ali, dando um beijo, dando um abraço, se despedindo, ou na hora de ir embora, a criança sai, o pai e a mãe abraça, beija, e aquela criança que não tem esse tratamento em casa vê aquilo, ela fica revoltada porque ela não tem aquilo, e ela não tem capacidade de interpretar, e ela vai fazer um bullying com aquele coleguinha por inveja. E tá tudo bem aquela criança ter inveja porque ela não conhece a realidade da vida ainda. Ela não tem aquilo dentro de casa e ela se revolta porque ela não tem aquele amor dentro de casa. Então, eu acho, na minha opinião, que você que é político, você que é da área de educação, antes de pensar qualquer coisa em, precisamos ter escolas cívico-militares, você tem que pensar o seguinte: como vamos resolver o problema da sociedade? Como nós vamos resolver o problema de educação de crianças dentro de casa, das estruturas familiares? Porque às vezes você pode implantar 10 escolas cívico-militares, mas aquela criança que sofre dentro de casa, que é de baixa renda, que não tem disciplina, essa criança ela vai sofrer e ela não vai se adaptar numa escola cívico-militar. E aí você vai ter uma divisão da sociedade onde a criança, que a família aí é de classe média, né, que o pai ele quer uma escola cívico-militar porque ele não quer pagar por uma escola particular, ele vai colocar o seu filho lá, ele vai ter uma boa educação de graça nas costas do povo, até nas costas da família de baixa renda, porque a família de baixa renda também paga imposto, paga IPTU, também paga imposto quando compra 1 quilo de carne, uma cartela de ovo no mercado. Essa família de baixa renda, ela também paga imposto, ela também tem direito à qualidade de ensino. E aí, essa família de baixa renda, ela vai ajudar a pagar o custo de uma escola cívico-militar para o filho de uma família de classe média, que tem uma boa educação, e o filho do pobre lá da periferia, como ele foi criado de qualquer jeito, ele não vai ter acesso à educação de qualidade, porque ele vai ficar preso nesse sistema de educação que nós temos hoje, Paulo Freire, que não ensina ao jovem o mínimo de geografia, o mínimo de matemática, que você pergunta para qualquer jovem que terminou o 3º colegial. Algo simples de tabuada e o camarada não sabe. Então, antes da gente analisar se é viável colocar escola cívico-militar, a pergunta que você deve fazer é a seguinte: como nós vamos resolver o problema existente nas escolas hoje? Eu me lembro que quando eu era criança, eu estava na 2ª série, tá? A gente se mudou para a cidade de Palmares Paulista. A cidade de Palmares Paulista é uma cidade pequena. Na época, tinha 2 escolas para a cidade inteira. E eu estudava numa escola lá, que a escola tinha dentista, tá? Eu lembro que eu era criança e eu tinha um dente de leite ainda, que ele infeccionou. E eu fui diversas vezes nos dentistas de postos de saúde daqui de Catanduva, no centro odontológico municipal daqui de Catanduva, e os dentistas não resolveram o problema, a ponto do meu dente criar um ovo do lado de pus, e os dentistas não resolveram o meu problema. E aí, quando a gente se mudou para Palmares, quando você chegava lá, toda criança passava por uma avaliação bucal pela dentista da escola. Quando a dentista viu a minha situação, ela analisou e falou assim: não, a gente vai ter que arrancar o seu dente. Então aí ela fez uma avaliação, mandou para casa para os pais poder aprovar o tratamento odontológico. No outro dia eu levei a autorização e eu tive o tratamento dentário totalmente gratuito dentro da escola. Aí ela arrancou aquele dente, fez a restauração dos dentes que tinha cárie e fez todo o tratamento ali. A preocupação que deveria ser da Secretaria de Saúde era uma preocupação da Secretaria de Ensino.
você tinha dentistas dentro da escola avaliando a saúde bucal das crianças. Isso é algo simples, tá? Hoje a gente tem dentista, né, nos postos de saúde, graças a Deus, hoje eu posso dizer, Catanduva a gente não pode reclamar da saúde, tá? Tem os seus problemas burocráticos que tem em qualquer setor público, a gente tem. Mas hoje a gente, em questão de saúde, você tem medicação gratuita, você tem SAMU, que é um dos melhores serviços públicos que existe, é o SAMU. Parabéns para o SAMU, tá? A gente tem fisioterapia gratuita, academias de fisioterapia gratuita. Hoje você tem um médico que vai na casa do doente visitar ele. Então, o sistema de saúde de Catanduva, sinceramente, de outros lugares, de outras cidades que a gente tem por aí, é referência. É referência. Saúde em Catanduva é muito boa. Como eu já disse, tem problemas? Tem. Tá? Mas, em vista de outros lugares, Catanduva, em termos de saúde, é excelente. Tá? Mas a pergunta que eu quero trazer para vocês é a seguinte: será que a gente não resolveria 50% dos problemas se a gente começasse a colocar psicólogos em tempo integral na escola para avaliar, conversar com as crianças e descobrir muitas das vezes qual é a dificuldade daquela criança em aprender? Se ela está passando por um problema dentro de casa, encaminhar esse problema para um conselho tutelar, encaminhar esse problema para uma assistência social, tá conversando com a mãe, conversando com os pais, para tentar melhorar o ambiente familiar, para essas crianças poderem ter um desenvolvimento melhor na sociedade? Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: antes da gente pensar em receita de bolo pronta, vamos colocar escolas cívico-militares? Que tal a gente sentar e conversar quais são os problemas que a educação brasileira está enfrentando? Como a gente pode melhorar a educação? Vamos colocar psicólogos em tempo integral nas escolas? Vamos cobrar dos professores um ensino melhor de qualidade? Se o nosso material de ensino não está sendo o suficiente, por que não melhorar? Porque eu vejo que a preocupação, muitas das vezes, as crianças não têm disciplina, porque as crianças não aprendem. Você não precisa de um sistema cívico-militar para dar um melhor ensino para as escolas. É só você ir aqui no sistema Mackenzie de ensino e ver a forma como as crianças se comportam e como os professores lecionam as suas aulas. É só você comparecer no Colégio Ressurreição, Objetivo, e ver como as aulas são ministradas, o material que eles têm. E eu garanto que se você for qualquer dessas escolas, o COC, por exemplo, você não vai ver banheiros depredados, rabiscados. Por quê? Porque ali dentro, se alguma criança cometer vandalismo, com certeza os pais vão ter que pagar. E por que o sistema público não faz isso? A criança cometeu vandalismo na escola? Cobre da família, cobre dos pais. Já é um começo de disciplina. Então, antes da gente sair pensando em receita de bolo pronta, implantar escolas cívico-militares, será que não seria melhor a gente sentar e conversar e tentar resolver os problemas educacionais que a gente tem no nosso município, no nosso estado, no nosso país? Porque talvez, se a gente fazer o bolo pela receita pronta, vamos pegar, né, essa receita de bolo pronta aqui, que vai farinha de trigo e que é delicioso. Será que um intolerante a glúten não vai sair prejudicado nisso? Tá dando para vocês entender? Raciocínio lógico. Se você não entendeu, talvez a gente tenha um problema de educação pública no país. Será que uma escola cívico-militar ela vai dar uma melhor qualidade para você que tem uma criança, você que é de classe média? Mas será que isso não vai ser um problema para crianças com TDAH, com autismo? Será que isso não vai ser um problema para aquela criança que nasceu num ambiente hostil de criação, que cresceu sem educação, sem uma estrutura familiar, e ela não vai dar conta de acompanhar um regime militar? Pense nisso. Educação é para todos. E quando nós dizemos todos, é desde o mais rico até o mais pobre.
Tamo junto.